Olá, queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui de volta com a série de devocionais Tempo de Retornar. Tempo de retornar é tempo de testemunhar. Hoje falaremos a respeito do testemunho cristão e espero que vocês sejam abençoados por mais um devocional da série. Tempo de retornar. Hoje estaremos falando sobre o tema testemunho, o testemunho cristão. E o texto que eu tenho aqui em destaque é o texto de 1 de João, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. E eu gostaria de ler esse texto para os irmãos e amigos. Diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo que eu gostaria de destacar para os irmãos e amigos hoje é o versículo 10, que diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Queridos irmãos e amigos, eu creio que nós, como cristãos, nunca tivemos uma oportunidade tão grande de testemunho como esta que nós estamos tendo ao longo desse momento de pandemia, desse momento de isolamento, desse momento onde as pessoas estão passando por grandes aflições. Eu creio até que Deus permitiu um momento como esse para que a igreja, para que o povo de Deus saísse das quatro paredes e de fato fosse para o mundo testemunhar. E grandes oportunidades nós tivemos. Muitas pessoas perderam parentes e familiares. Olha só que grande oportunidade de darmos o nosso testemunho a respeito da nossa fé, a respeito da nossa esperança. Muitas pessoas perderam os seus empregos, os seus trabalhos. Muitas pessoas aflitas, doentes emocionalmente. Muitas pessoas com medo da morte. E, na verdade, essas pessoas não estavam simplesmente com medo da morte em si, mas essas pessoas certamente estavam com medo de onde passariam a eternidade. Olha só, quando a gente analisa todo este momento de pandemia, nós podemos ver uma grande oportunidade que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, aos seus filhos, de testemunhar. Esse texto que nós acabamos de ler, especialmente o versículo 10, irá nos trazer aqui pelo menos 3 grandes verdades a respeito desse testemunho que o cristão deve ter diante do mundo, diante das pessoas, diante de seus familiares, diante de seus colegas de trabalho. Então, a partir do texto bíblico, nós iremos ver essas grandes verdades. E a primeira verdade que eu destaco deste versículo 10, especialmente, é que o testemunho é o chamado do genuíno cristão. Queridos, nós não fomos chamados por Deus para juntar tesouros na terra, mas sim a juntar tesouros nos céus. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Eu sei que, infelizmente, existem muitos ministérios falando a respeito de prosperidade material. E nós sabemos que a prosperidade material é uma dádiva de Deus para os seus filhos também. Mas esse não é o nosso chamado. A juntar tesouros na terra? Não. Mas a juntar tesouros nos céus. Nós não fomos alcançados por Deus com a salvação simplesmente para Deus nos livrar do sofrimento eterno. Mas sim, nós fomos alcançados pela salvação do Deus eterno de Cristo Jesus para que nós retirássemos mais pessoas da condenação eterna, amados. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que o testemunho é o chamado do genuíno cristão. E esse testemunho, ele aponta para Deus. Foi Deus que projetou esta salvação, conforme nós podemos ver no texto bíblico.
E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus Cristo. Esse chamado, esse testemunho, ele aponta para o idealizador da salvação, aquele que projetou a salvação. Então nós vamos falar a respeito de Deus, desse projeto lindo de Deus de salvação para os homens. O testemunho aponta para Cristo, que foi aquele que executou a salvação. A Bíblia fala que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que Cristo veio a este mundo, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e venceu a morte e nos deu vida eterna através da sua vida. Precisamos, no nosso testemunho, apontar para Cristo. Nós não estaremos falando a respeito de igreja, mas falando a respeito daquele que é o cabeça da igreja e autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Mas no nosso testemunho nós precisamos apontar para o homem, porque este homem pecador, este homem, ele precisa ser salvo e ele é o alvo da salvação. Então, quando nós olhamos a primeira grande verdade nesse texto, nós podemos ver que o testemunho é o chamado do genuíno cristão. Mas esse texto, especialmente o versículo 10, quando diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, nós podemos ver que o testemunho é a marca do genuíno cristão. Amados irmãos, quando a gente olha para a igreja no passado, há 30 anos, quando uma pessoa se convertia a Cristo, esse chamado, essa pessoa já entendia o seu chamado. E o testemunhar de Cristo era uma marca presente na vida e no coração daquele que se convertia a Cristo Jesus. Como poderia ser diferente nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo? E nós precisamos ter essa marca de testemunho através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Nós precisamos falar a respeito daquilo que está escrito na palavra de Deus, a respeito do pecado, a respeito do homem pecador, a respeito do idealizador da nossa salvação e a respeito de Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós podemos dar esse testemunho proclamando a verdade, proclamando o Evangelho, mas também nós podemos dar esse testemunho como marca nossa como cristão, através da nossa conduta, através da nossa vida, através das nossas obras, através dos nossos comportamentos. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós o amor de Cristo, ver em nós a pessoa de Cristo. Será que o mundo, vivendo como está vivendo, em desordem, será que as pessoas estão olhando para o povo de Deus, para a sua igreja, para os filhos de Deus e vendo Cristo e sentindo o desejo de Cristo? É uma maneira pela qual nós podemos também mostrar essa marca do genuíno cristão através do nosso testemunho, da nossa conduta. E o genuíno cristão também, ele testemunha através do seu amor. O mundo precisa ver o amor de Cristo através dos seus filhos e através da sua igreja. Segundo lugar, a segunda verdade, o testemunho é a marca do genuíno cristão. Mas a terceira e última verdade que eu encontro nesse texto é o que o testemunho é o desejo do genuíno cristão. Você se converteu um dia a Cristo? Sim, eu creio que sim. Então, meu amado irmão, você precisa pedir a Deus para reacender esse desejo de viver a sua vida testemunhando a respeito de Cristo, de Deus e da salvação. Então, nós precisamos, como igreja nesse tempo, resgatar. Resgatar o que, pastor? A respeito do testemunho. Entendermos que esse é o nosso chamado, amados. Nós fomos alcançados por Deus, alcançados por Cristo, para testemunharmos de Cristo, a exemplo de Abraão, quando a Bíblia diz: em ti serão benditas todas as nações na terra. A salvação não se tornou algo exclusivo para o povo judeu, mas a partir daquele patriarca chamado Abraão, essa salvação se expande a todas as nações da terra. Esse é o nosso chamado. Esta é a nossa marca, testemunhar de Cristo. Os cristãos que nós chamamos de raízes, os cristãos batistas do passado, tinham essa marca na sua vida e no seu coração. E este era um desejo presente na vida de cada cristão que se convertia a Cristo Jesus.
Amados irmãos, é tempo de retornar e que o nosso retorno, nesse nosso grande retorno à comunhão, nós possamos abraçar o chamado para o testemunho e que o testemunho seja a marca e seja o desejo sempre presente no coração de cada um de vocês. É tempo de retornar, não se esqueçam disso, que nós possamos retornar com testemunho de que a vida eterna, ela está na pessoa bendita de Cristo Jesus. E eu quero terminar com os versículos 11 e 12, que diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Povo de Deus, é tempo sim de testemunhar de Cristo, anunciar Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas, através da nossa conduta e através do amor de Cristo Jesus visto em cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam, nesse tempo de retorno, sair por onde quer que Deus os leve, testemunhando a respeito de tão grande salvação que nos alcançou e está sendo oferecida a todos os homens nesse tempo. Vamos pedir a Deus, para reacender essa chama do testemunho de Cristo em cada um de nós. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que recebemos, que fala que a respeito da vida eterna, e esta vida está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos porque a tua salvação nos alcançou e porque este testemunho está em cada um de nós. Senhor Deus, nós pedimos que nesse tempo tão carente de Cristo, tão carente de salvação, cada um de nós, como teu povo, como a tua igreja, como os teus filhos, possamos, ó Deus, no poder do teu Santo Espírito, testemunhar de tão grande salvação que nos alcançou, que está sendo oferecida nesse tempo a todos os homens. Nos abençoa nessa retomada de comunhão com a tua igreja, mas que possamos retomar a nossa comunhão com um grande testemunho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus assim oramos. Amém e amém.